Muito bem, voltamos aqui com a nossa aula de inquérito policial. Eu falava para vocês das características do inquérito policial, estávamos aqui trazendo então a Constituição para reger aqui o inquérito policial. Joga na tela para mim aqui, para a gente olhar. Algumas outras características que a gente tem que conversar. Discricionariedade do inquérito. Veja, por que a gente fala em discricionariedade? Porque aqui você não tem um rigor procedimental que você tem lá no processo. Né? Aqui as diligências que vão ser desenvolvidas ao longo do inquérito, elas vão estar atendendo, aqui é um entendimento do presidente do inquérito, do delegado de polícia, vão atender um pouco a convicção jurídica, né? O interesse, as características de cada caso. Então, olha, vamos fazer uma reprodução simulada, porque aqui há interesse, no outro não vamos, porque não precisa. Olha, vamos ouvir essa testemunha desse jeito e não daquele, ou num certo caso é recomendável uma perícia, no outro não é, enfim. A discricionariedade, veja, ela não é arbítrio, não é? Mas ela é uma escolha dentre as opções possíveis, sob uma fundamentação e uma convicção jurídica fundamentada, digamos assim. Não é? Mas ela é absolutamente discricionária por causa digamos assim, porque não há o rigor procedimental de um processo. Se você olhar à luz do processo, você consegue enxergar isso perfeitamente. Né? Evidentemente que ele é um procedimento oficial, né, porque é conduzido por um órgão oficial do Estado, a presidência é do delegado de polícia, né, que é uma figura que está lá prevista, eu já disse para você, na Constituição, no artigo 144. É um procedimento oficioso. Veja, a autoridade policial, ela não pode declinar de agir. Né? Tomou conhecimento de um fato, né, cuja a aparência de crime, o delegado de polícia é obrigado a agir. Inclusive, se deixar de agir, pode estar prevaricando. Né? Bom, da mesma forma, é um procedimento indisponível. Né? É um procedimento indisponível. Por quê? Porque a autoridade policial e o órgão do MP, eles não arquivam o inquérito por si só. Aliás, aqui, depois eu vou contar para vocês aqui a controvérsia que está surgindo, porque somente o juiz pode determinar o arquivamento. Aí você vai falar assim, mas professor, teve uma mudança na lei, agora o arquivamento acontece de outro jeito. Vocês têm razão, só que a aplicabilidade desse artigo aí está prejudicada, está suspensa, e isso está dando um pouco de controvérsia nos meios aí. Eu vou explicar os dois jeitos, tá? Como era feito classicamente no CPP, né? E como é a nova sistemática que está sendo discutida em sede, inclusive, de ADI no Supremo Tribunal Federal. Então, não fiquem tristes, não fiquem desesperados, calma, a gente vai falar dessa controvérsia aí no arquivamento do inquérito. Mas o fato é que ele é indisponível, o delegado não pode arquivar. E mesmo se na sistemática nova, quando o MP decide por arquivar, ele precisa submeter ao crivo do superior, né? Mas calma, a gente chega lá. Vamos lá, vamos primeiro instaurar, né? A gente já está arquivando, calma, vamos instaurar. Bom, as formas de instauração estão lá no artigo 5º do Código de Processo Penal, né? E eu trouxe aqui para vocês. Bom, a primeira forma é de ofício, né? O delegado toma conhecimento de um crime aí, né? Então ele vai editar uma portaria lá para poder iniciar o inquérito policial. Para quem conhece a prática do inquérito, a primeira coisa que a gente vê lá quando entra, né, no inquérito agora, inquérito eletrônico, é a portaria do delegado de polícia. Ele vai dizer que fato ele está investigando, né? Vai determinar lá as primeiras providências, enfim, a portaria vai dizer bastante coisa lá do que ele está pensando, por que ele instaurou aquele inquérito policial. Segunda forma, uma requisição externa, né? Vem um expediente externo, geralmente uma requisição do Ministério Público ou do Judiciário, né? E aí, de novo, essa é uma forma de instauração prevista lá no Código. Né? E você tem também o requerimento do ofendido. Né? Requerimento do ofendido, você vai ter duas possibilidades. Uma é nas ações penais públicas condicionadas à representação. Né? Então, o sujeito vai lá,
oferece uma representação pela instauração de inquérito, protocola lá no cartório central da delegacia, o delegado vai avaliar a representação e vai instaurar o inquérito. Ou se for uma ação penal privada, né, o sujeito vai oferecer um requerimento pela instauração do inquérito. Né? Lembrando sempre, né, que há também a necessidade, dentro do prazo decadencial, de que o sujeito também ajuize a queixa-crime. Né? Não pode cometer esse erro. Aqui, crime de ação penal privada, né, você tem que representar pela instauração do inquérito, mas também tem que ajuizar a queixa-crime dentro do prazo decadencial. Não pode bobear nisso aí. Né? Há também a notícia oferecida por qualquer um do povo. Né? Qualquer pessoa pode ir lá comunicar a ocorrência de um delito. Né? É uma denúncia anônima, uma petição. O mais comum é que a vítima vai lá e lavra, né, um boletim de ocorrência. Né? O boletim de ocorrência é enviado para o delegado e ele vai avaliar se é causa de instauração ou não. Se é causa de instauração, ele vai começar o inquérito policial ali. E por auto de prisão em flagrante. Né? Muita gente se espanta nisso. Né? Fala, professor, mas então quer dizer que cada flagrante vai gerar um inquérito policial? Sim, meu pequeno gafanhoto, cada flagrante vai gerar um inquérito policial. Então o sujeito vai ser apresentado lá, em geral pela polícia militar, né, no plantão policial, né? Vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, né, que vai ser mandado para o juiz e tudo, o sujeito vai ser apresentado na audiência de custódia, mas concomitantemente o delegado de polícia instaura um inquérito. Réu preso 10 dias, consulta 30. Né? Então, sim, o inquérito policial também vai ser instaurado por auto de prisão em flagrante. Aí, evidentemente, eu, né, sou o delegado lá do plantão, né, então lá veio o auto de prisão em flagrante, mandei o flagrante para o fórum, eu tenho 10 dias para relatar aquele inquérito, se o sujeito ficar preso. Né? Então, sim, é uma forma de instauração. Uma coisa que sempre aparece, né, não está mais tanto em uso, mas aparece, é a notícia crimes. O que é a notícia crimes? É o conhecimento de um fato delituoso pela autoridade policial. Então, ela tem algumas classificações. Né? Então, você tem a cognição imediata, que a autoridade policial, por meio de uma atividade de rotina, toma conhecimento, né, de um delito. É imediata porque ninguém fez uma intermediação entre aquela ocorrência e a autoridade policial. Ela presenciou. Né? Por outro lado, você pode ter uma cognição mediata, né, que um terceiro, um externo, né, dá o conhecimento para o delegado de polícia, geralmente o expediente por escrito, né, uma requisição externa. Né? E uma cognição, vamos dizer, coercitiva, porque a autoridade policial toma conhecimento, né, pela condução dessa ocorrência ao conhecimento dele, né, a presença dele. Né? Essa forma aqui é a forma que eu estava falando lá, do delegado de polícia estar na delegacia, né, e a polícia ostensiva apresenta uma pessoa detida em eventual flagrante de delito. O delegado vai avaliar se realmente é caso de flagrante de delito, se for, está aí. É uma cognição coercitiva. Um outro termo que sempre surge nessa hora é delatio criminis, né? A delatio é justamente essa notícia que é trazida, né, pelo terceiro, né, uma delação, né? E veja você que ela pode ser inqualificada, ela pode ser trazida de uma forma anônima, né? De uma forma anônima, é a famosa denúncia anônima. Aqui, na denúncia anônima, o grande enrosco, né, é saber se isso aí é apto à instauração ou não de um inquérito policial. Aliás, isso é questão muito até de concurso. Na doutrina, no caso prático, até eu vi poucas vezes, mas em concurso eles gostam disso aqui. Né? E a resposta mais adequada é dizer o seguinte: olha, em caso de denúncia anônima, o protocolo é realizar uma investigação preliminar para verificar a procedência dessa notícia e para ver se ela tem elementos mínimos para viabilizar uma investigação, para ver se ela tem elementos de veracidade mínimos. Você tem que tomar cuidado. Às vezes o sujeito pode fazer uma denúncia anônima só para estragar a vida do outro. Não é?
às vezes faz uma denúncia anônima genérica, que você não tem nem como, você não tem nenhum fato certo para investigar. Né? Então, a notícia crimes inqualificada, que é a denúncia anônima, ela precisa passar por esse filtro de uma investigação preliminar para verificar a viabilidade e a veracidade dela. Certo? Muito bem, mas vamos lá. Instaurado o inquérito policial. Quais são as diligências? Como que o delegado de polícia vai estruturar o trabalho dele? Um pouco disso, nem tudo, mas um pouco disso vai estar lá no CPP, lá no artigo 6º, que ele vai falar que atitude o delegado de polícia tem que tomar quando ele toma conhecimento de um crime. Veja você que o artigo 6º, se a gente for olhar lá, não precisa aqui para efeitos do que eu quero, mas se a gente for lá olhar, ele vai falar o seguinte: olha, a autoridade policial, quando conhecer um crime, tem que ir lá para o local, e lá no local vai apreender os objetos, vai localizar testemunhas, vai determinar a realização de perícias, tem uma lista lá do que o delegado de polícia tem que fazer. O que é isso? O que é importante, né, aqui, para esse efeito aqui, né? Para esse efeito aqui da gente compreender o inquérito policial. Que ali a gente tem um roteiro um pouco das diligências possíveis. Né? Então, evidentemente, que no local de crime, então a gente falar especificamente de investigação, o protocolo é que ele seja preservado. Né? Então, esse é um primeiro dado importante, né? Que a primeira providência no local do crime é ele ser preservado. Há todo, digamos assim, um esquema aqui do Código de Processo Penal para preservar a prova, tem lá a cadeia de custódia, não é o nosso assunto de hoje aqui, outra hora a gente vai falar disso, mas há toda uma forma de você preservar o local para poder fazer uma coleta viável e utilizável desse vestígio numa eventual perícia e depois numa eventual prova em juízo. Né? Essa é uma primeira coisa. Muito bem. Se a gente for caminhando, a gente vai ver, por exemplo, no 11 lá do CPP, que o delegado, por exemplo, pode apreender os objetos. E veja você que aqui, de novo, a gente vai ter uma aula que vai falar de busca e apreensão e tudo, mas eu já te aviso. Você pode apreender objetos, por exemplo, ali no local do crime, no eventual flagrante ou no eventual crime que acabou de acontecer, você não tem autoria, então não é flagrante, mas você está lá no local. E você pode apreender os objetos a posteriori, né? Depois de uma investigação, pede uma busca e apreensão, localiza objetos. Mas o que é a lição importante aqui do Código? Que esses objetos têm que acompanhar o inquérito. Em geral, o que acontece? Eles ficam guardados na delegacia, né, num cofre, sob a custódia do escrivão de polícia. Então você, na prática penal, já tem que ficar esperto nisso aí. Objeto apreendido vai estar lá sob custódia da delegacia, na guarda do escrivão. Em geral, ele vai ser apreendido para ser feita uma perícia. Né? Então o destino natural da maioria das coisas que são apreendidas, a não ser que seja para destruição, é perícia. Você já tem que ficar esperto nisso na sua prática de inquérito policial. Veja você que você pode fazer, por exemplo, reconhecimento de coisas e de pessoas. Né? Isso aí está regulado lá no 226 do CPP. Há todo um procedimento certinho de reconhecimento de pessoas. Aliás, eu aposto com você que isso aqui vai ser o grande tema em processo penal e inquérito policial, porque hoje é uma corrente criminológica que faz toda uma contestação da forma de como as pessoas são reconhecidas, principalmente por fotografia, aqui nas investigações. Quem estiver estudando, quem estiver pesquisando um assunto, se depara toda hora com isso aqui. Isso aqui será reconhecimento de coisas de pessoas, vai ser o grande tema em criminologia e inquérito policial. Ouve o que eu estou falando. A gente tem uma gama de perícias que podem ser feitas, né, pedidas durante um inquérito. Então, você tem, por exemplo, o exame do local. Né? O exame do local é o exame perinecroscópico, aquilo que está no perímetro. Né? Em geral, o perinecroscópico vai ser feito em caso de homicídio, porque o perito vai lá no local olhar a posição do corpo, está vestido, não está vestido, vai fotografar sangue, se tem alguma coisa lá, a arma. Né?
Mas pode ser feita também uma recognição visuográfica. Só é o seguinte, o policial ele vai pegar uma tabela que ele tem lá e vai preencher todas as condições do local. Aí aqui não precisa nem ser um homicídio. Você pode fazer uma recognição, por exemplo, num grande caso de furto, por exemplo. Eu lembro de um caso muito grande de um furto de banco, que eles abriram um túnel para entrar num cofre, e eu fiz o local desse crime, e aí a gente fez uma recognição visuográfica, que foi utilizada depois, né? No inquérito, inclusive serviu como prova lá, quando essas pessoas foram presas. Né? Você tem uma série de exames de corpo de delito, por exemplo, no caso de lesões corporais. No caso de homicídio, tem o exame necroscópico, que é o exame que vai ser feito no corpo. Né? O CPP se preocupou com uma prova muito interessante, embora seja pouco utilizada, que é a reprodução simulada dos fatos, né? Que é a famosa reconstituição do crime. Isso aí está no artigo 7º do CPP. Né? Então veja que o inquérito policial ele comporta, pode jogar para mim, André, uma série de diligências, elas estão absolutamente espalhadas aqui pelo Código de Processo Penal, mas se você for no artigo 6º, você tem mais ou menos um roteiro, né, de possibilidades para o delegado de polícia. E aí, de novo, como a gente não tem um rigor procedimental, como a ordem aqui vai atender um pouco à necessidade da investigação, isso está espalhado no CPP e está espalhado ao longo das possibilidades. E cabe a você interpretar isso aqui e amarrar, né, essas pontas aqui em cada caso concreto. Ser advogado criminalista e manejar inquérito policial não é fácil. Não é fácil, é uma arte que poucos dominam. Muito bem, daqui a pouco a gente volta e a gente vai falar um pouquinho de indiciamentos, né? Mas isso aí vai ficar para o próximo bloco, tá bom? Daqui a pouco a gente volta.